Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias da Vida Pet. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre animais com síndrome de Down. Se você nunca tinha ouvido falar e está estranhando esse fato, fique ligadinho aqui em nosso vídeo que vamos esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Mas antes de qualquer coisa, vá logo deixando seu like, se não for inscrito se inscreva. Estamos quase chegando aos 5.000 inscritos e eu preciso da ajuda de cada um de vocês para chegar lá. Agora sim, vamos para a nossa história de hoje. Em nós, seres humanos, a síndrome de Down está associada a algumas dificuldades de habilidade e desenvolvimento físico. Embora todos os animais possam ter anormalidades genéticas que afetem a sua aparência e seu comportamento, a síndrome de Down era amplamente considerada como uma específica condição humana, uma vez que é causada pela trissomia do cromossomo 21. Que só se encontrava nos seres humanos. Existem alguns casos raros, porém, quando determinados cães e gatos não possuem a mesma aparência que as pessoas estão acostumadas e são iguais à maior parte da espécie, e quando não se comportam como um gato normal, alguns donos chamam essa deficiência de síndrome de Down. Mas podem os cães e gatos ter síndrome de Down? Essa é apenas uma maneira para as pessoas justificarem o comportamento estranho do seu bichinho. Uma anomalia semelhante à do síndrome de Down em pessoas, uma disfunção genética. Cães e gatos que têm a dita síndrome de Down possuem olhos grandes e redondos em comparação com os olhos dos outros. A forma da face também pode ser diferente. Se comportam de forma anormal na comparação com os outros. Gatos são conhecidos por serem muito ágeis e graciosos, mas os que têm essa anormalidade são desajeitados e instáveis. Eles têm má coordenação e podem esbarrar e cair constantemente. E também desenvolvem hábitos estranhos, como sentar ou miar de um jeito diferente dos outros. Como os seres humanos, eles também são afetados na socialização. Quando a maioria dos gatos não aceitam facilmente novos companheiros, eles tendem a ser mais amigáveis. Eles também parecem não responderem ao serem chamados ou repreendidos. Os cães e gatos também podem desenvolver os mesmos problemas de saúde que um humano que sofre de síndrome de Down, como problemas cardíacos. Alguns têm também problemas de visão e a musculatura fraca. Eu vou explicar melhor agora. Nós temos 23 pares de cromossomos. Os gatos só têm 38 cromossomos. Isso significa que eles só têm 19 pares. Então, eles não podem sofrer de trissomia 21, como acontece nos humanos. Já os cães têm 78 cromossomos, alinhados em pares de 39. Então, tecnicamente falando, cães e gatos não podem ter síndrome de Down. Eles podem representar as mesmas características físicas e fisiológicas, como as do síndrome de Down em seres humanos, mas não é o mesmo. Eles podem, no entanto, sofrer de uma doença genética ou anomalia cromossômica. É necessário mais algumas pesquisas para chegar ao fundo dessa síndrome nos animais, tal como acontece com qualquer outro transtorno animal. O melhor é saber o que é e o que ele faz para saber quais as medidas necessárias a tomar. Eles precisam de paciência extra e um olhar atento para evitar que sejam prejudicados. Se você tiver um animalzinho assim, não os submeta para um ambiente que pode expô-los a perigos, como alturas e animais agressivos. Não expô-los também a fiações elétricas e a eletrodoméstico. Além disso, certifique-se de que os produtos químicos e outras substâncias estão fora do alcance deles. Não confie na sua capacidade de compreender suas instruções, especialmente em coisas que podem prejudicá-los. Eles podem não ter a capacidade física e mental que é necessário para lidar com essas situações. Vejam algumas fotos dos bichinhos que têm essa anomalia genética, mas entenda bem, é anomalia genética e não síndrome de Down.
Se você é um usuário assíduo das redes sociais, com certeza já se deparou com uma dessas fotos retratando algum animal que teria nascido com a síndrome. E uma bem conhecida é o tigre de Bengala branco, Kenny, que supostamente teria nascido com a síndrome de Down. A imagem do bichano, que morreu em 2008, foi tão propagada na internet que até mesmo alguns jornais de renome acabaram enganados. Kenny, embora tivesse uma aparência facial bem distinta, que lembrava vagamente aquelas que observamos em humanos com síndrome, jamais ele sofreu com tal condição. Ele, na verdade, nasceu com uma deformidade, do endocruzamento, isso é, a cruza de animais geneticamente próximos, como pais e filhos, irmãos e irmãs, uma prática que, embora seja proibida em alguns países, ainda é muito comum ao redor do mundo. No caso do tigre branco, ele foi resgatado em 2002, no Arkansas, nos Estados Unidos, em um criadouro ilegal que praticava o endocruzamento para manter uma linhagem pura. A técnica pode até funcionar algumas vezes, mas mais cedo ou mais tarde, algumas crias exibirão deformidades. E Kenny foi o azarado da vez. Porém, isso não tem nada a ver com síndrome de Down. O mesmo se aplica ao Otto, um gatinho doméstico oriundo da Turquia, que também fez sucesso na internet pelo mesmo motivo. Ele morreu com apenas 2 meses de idade. Embora ninguém jamais tenha corrido atrás dos donos do felino turco para saber o porquê das suas deformidades visuais, muitos apostam em deficiências hormonais. A verdade é que ele jamais teve síndrome de Down. E há também exceções. Os únicos animais que podem apresentar uma doença relativamente similar à que conhecemos são os macacos, que, como todos nós sabemos, possuem uma genética parecida com a nossa. Os macaquinhos possuem não apenas 23, mas sim 24 pares de cromossomos, e alguns indivíduos já foram diagnosticados com uma cópia extra do cromossomo 22, que, como vocês podem imaginar, é parecido com o cromossomo 21 dos seres humanos. Tais chimpanzés apresentam, além de deformidades faciais, problemas cardíacos e de crescimento, sintomas típicos da síndrome de Down humana. Ainda assim, é cientificamente incorreto utilizar o mesmo termo para tal desordem, principalmente se levarmos em conta o fato de que a ciência ainda está estudando tais casos. Sendo síndrome de Down ou não, só sei que eles são uma fofura de bichinhos. E é triste saber que existem preconceitos que atingem não só os animais, mas os humanos também. As pessoas com síndrome de Down são muitas vezes vítimas de preconceito porque falta à população conhecimento sobre essa condição genética. É sempre interessante lembrar que a síndrome de Down não é uma doença, não se adquire ela. A pessoa com Down apenas tem a condição genética diferente do resto da população. De acordo com o Ministério da Saúde no Brasil, a cada 600 a 800 nascimentos, uma apresenta alteração cromossômica. Os portadores da síndrome de Down possuem um pequeno atraso para desenvolver as coordenações motoras e mentais, mas isso não os impede de ter uma vida normal. Eles aprendem e se desenvolvem no tempo deles, e a sociedade tem que estar preparada para lidar com isso. As pessoas precisam entender que a diferença não é sinônimo de incapacidade. O julgamento sem ter conhecimento apenas gera preconceito que pode atrapalhar a vida de muitas pessoas e de animais. Por isso, diga não ao preconceito. O nosso vídeo vai acabando por aqui. E não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo e mostre a mais um que o preconceito não é legal. Pessoas com Down ou animais com anomalias merecem sim respeito e podem ter uma vida normal como qualquer outro. O que não é normal é o preconceito. Isso sim é inaceitável. Agora fiquem todos com Deus e até a próxima.